risco de falir. Vale a lembrança de... Hora de falar sobre o Botafogo, que corre o risco de falir. Vale a lembrança de que clubes brasileiros, que são associações, são clubes sem fins lucrativos e por conta disso dificilmente podem ir à falência. Mas as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol, vivem uma realidade completamente diferente. E o Botafogo, que virou uma SAF, está à beira da falência. Se você duvida, dá uma olhada nesses números. Uma empresa contratada pela SAF para analisar a situação financeira do clube fez um relatório assustador, apontando que o Botafogo precisa de 970 milhões de reais para pagar contratações de atletas feitas recentemente por John Textor. Desses 970 milhões, 626 milhões de reais precisam ser pagos num curto prazo de um ano, até um ano. 626 milhões de reais. Aí você, torcedor do Botafogo, deve pensar, Nicola, mas o Botafogo tem 1 bilhão e 200 milhões de reais a receber, certo? Verdade. Só que desse 1,2 bilhão, quase 1 bilhão são da própria Eagle. O grupo que comprou a SAF do Botafogo seria responsável pelo aporte de quase 1 bilhão. E a Eagle não reconhece a dívida. Então, existe um sério risco de o Botafogo só receber nos próximos meses e anos 200 milhões de reais pela venda de atletas, sem esse quase 1 bilhão que viria da Eagle. E aí o prejuízo fica gigantesco. Você tem 970 milhões de reais somente com compras a pagar de jogadores e tem apenas 200 milhões de reais a receber. Você tem um déficit, você tem um prejuízo, um buraco, um rombo de 770 milhões de reais. Para um clube cujas dívidas hoje já giram na casa dos 2 bilhões de reais e que na temporada passada, mesmo sendo campeão brasileiro e da Libertadores, fechou com um prejuízo de 300 milhões de reais. Em meio a todo esse caos, John Textor e Grupo Eagle brigam e não conseguem chegar a um acordo. O Botafogo, nesse momento, está muito perdido. O pessoal da associação super preocupado e conversando com possíveis novos compradores. O da Copa Betano do Brasil começam neste meio de semana, quarta-feira. Clássico pra caramba. Que coisa maravilhosa, né? Quando vê aquele sorteio e boia. O couro vai comer. Fantástico, fenômeno. E aí um dos clássicos que vai ter é justamente esse aqui, entre Vasco e Botafogo. Então, vinhetinha na tela pra gente. Jardim ou é John? Qual é a sua escolha? Eu acho que o Léo Jardim ainda tá um pouquinho acima. Apesar de achar muito difícil. Muito difícil. Mas os dois muito bem, né? Sim, o John é muito bom goleiro. O John, teve perto de a Premier League e tal, acabou ficando. Até o Botafogo ficou com um pepino pra resolver, com um monte de goleiro no elenco. Mas eu acho que o Léo Jardim, talvez ele tenha mais impacto no Vasco, assim. Acho que ele é um cara que salva... trabalhar muito, né? Então eu vou nele por esse tipo de motivo. Léo Jardim, perfeito. Você, eu também acho que é por aí mesmo. Acho que os dois estão num nível muito bom. Mas eu acho que o Léo Jardim está num nível excelente há mais tempo também. Então vou votar nele por isso, mas acho que é muito bom, poderia ir para qualquer um. Bom duelo também na lateral direita, Paulo Henrique ou Vitinho? Cara, o Paulo Henrique foi meu voto para a lateral direito do primeiro turno. Então, por uma questão de coerência, eu vou votar nele. Mas poderia ser o Vitinho, que se recuperou bem. Acho que a reta final do ano passado, o Vitinho deu uma caída. O começo do ano do Botafogo acho que não é muito parâmetro, porque para todo mundo. Mas acho que agora ele está jogando muito bem, foi bem no Mundial, mas eu vou de votar no Paulo Henrique. Defensivamente foi muito bem o menino Vitinho, vai com quem? Paulo Henrique também, né? Porque eu participei do mesmo programa que ele, eu votei no mesmo jogador que ele, então eu tenho que ser coerente com ele, gente. Senão você diz, lá! É isso, mas eu gosto muito do Vitinho, acho um bom jogador, cara. E agora o Moro ou Barbosa? Barbosa. Não tem como, né? Não, o Hugo Moura... Tem nem briga aqui. Acho que a gente fez um mano a mano Corinthians e Vasco, o Hugo Moura na zaga, eu falei, vou votar no André Ramalho. Então vamos ser coerentes de novo, tá vendo? Perfeito. Olha, o menino é coerente. Ele não for aí que vocês cobrem. Às vezes eu não vou ser. Perfeito. Mas... E querendo não ser mesmo. Me deixa. É isso. Daqui a pouco aparece alguma coisa aí. Barbosa? É Barbosa, né? Ainda mais contra um improvisado. Barbosa hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil. É o melhor zagueiro do confronto. É o melhor zagueiro do confronto. Lucas Freitas ou David Ricardo? Eu gosto do Lucas Freitas, acho que é um duelo mais nivelado por baixo ali.
Mas eu vi mais coisas, acho que do David Ricardo, eu vou votar no David Ricardo. David Ricardo, você é com quem nesse duelinho? Eu vou com o David Ricardo também, acho que é um cara um pouco mais não acho uma diferença tão grande entre os dois. E ambos não são, acho que não serão titulares, né, no restante da temporada. O David Ricardo não é. O Lucas, com a chegada de alguns zagueiros agora que o Vasco tá no mercado, eu acho que é o que tende a perder a vaga. Piton ou Alex Telles? Não, eu acho que o Alex aí, por mais que eu goste muito do Piton, acho que é um cara que o Vasco tem uma contribuição muito grande pro Vasco estar na Série A hoje. A temporada dele passada foi muito boa, mas o Telles, eu acho que o Lucas tem potencial para atingir um nível maior. Acho que é um jogador que ainda vai evoluir, mas o Telles já é um jogador pronto. Mas também tem ele, vai, Nuno Moreira ou Montoro? Eu acho que o Montoro Vamos produzir, né? será mais jogador que o Nuno Moreira. Acho que ele tem mais talento, tem mais ferramentas. Porém, o que o Nuno Moreira faz pelo Vasco, o Montoro ainda não tem esse impacto no Botafogo. Vai ter, mas hoje eu acho que ele é um jogador mais importante pro time dele. E aí eu vou fazer com que você desempate. Porque você tá muito tranquilinho aí também na sua posição aí. Eu tô ótima, mas daí eu vou votar e eu vou tomar aqui, ó, uma chamada. Eu penso exatamente que nem você disse aí, eu acho que o Nuno Moreira é mais necessário. Ele vai ficar com o ciúme? Ele vai ficar maguari. Não, a outra vez ele saiu aqui dando... acostumado. Não. Eu acho que o Nuno Moreira é mais necessário. Sim. O Montoro é mais jogador. E tem a... Eu vou no Montoro. Aí, foi surpreendido. Nossa! Verratti ou Arthur Cabral? Eu primeiro? Esse aí também é difícil também, porque o Arthur Cabral ainda não engrenou. E o Verratti, eu vou no Verratti por serviços prestados. O Arthur Cabral acabou de chegar, vamos dar um tempinho pra ele. Apesar que o Verratti também não tá numa grande fase, questiona até a titularidade dele, que eu já acho que ainda não é o momento. Mas eu vou O jogo do final de semana começou no banco, no né? Pirata. Vai com quem? No fim de semana ficava a questão, né? Tá começando no banco porque virou reserva ou porque tá poupando, ou tá poupando pro jogo da Copa do Brasil. Cara, acho que o Arthur Cabral tá jogando melhor do que eu imaginava que ele jogaria nesse começo, porque é muita diferença de característica do Igor Jesus pro Arthur Cabral. Então acho que ele não tá mal, acho que ele tá jogando bem. Mas do outro lado é o cara com mais gol no Brasil no ano, né? Então acho que eu vou votar no Verratti, ainda que os aspectos ali de construção do Verratti, que ele já tem suas limitações, eu acho que ele tá pior até do que ele já teve. Mas mete bola pra rede, eu vou votar no Verratti. Eliminação, e você tem Copa do Brasil também, um clássico contra o Vasco já na quarta-feira, em São Januário. Então isso tudo, o Botafogo, que teoricamente já seria... Você acha que pode haver uma dúvida para quarta-feira, por exemplo, Neto ou John, e ele quis testar o Neto ontem? Chegou nesse ponto já que o John pode perder a titularidade? Eu acho que não. Olha, eu confesso que eu não consegui ver o jogo da volta do Botafogo contra a LDU. O John jogou. E jogou mal? Teve alguma... Teve algumas saídas de bola. Mas ali você tem altitude. Obviamente. Você tem altitude, a altitude tem uma influência grande pra caramba. Você perde um pouquinho de tempo e tal. Cara, o Neto é um jogador muito experiente, né? Por mais que ele tenha ficado muito tempo na Europa, ele ficou muito tempo também em reserva em alguns clubes e tal, mas é muito experiente de qualidade. Ele tá querendo ver, e aí, de repente, nos treinamentos, ele vai tomar alguma decisão para esse jogo de quarta-feira aí, que é o jogo, né, mais importante do que foi contra o Juventude. Bem que o Botafogo também quer esse título, né? Quer o título do Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, o Danilo entrou só no segundo tempo. Então ele conseguiu fazer algumas modificações e o time respondeu bem. E animicamente entra para esse jogo de Copa do Brasil mais inteiro do que o Vasco. O Vasco... E ontem ele fez uma modificação, né, Roger? Que foi bem interessante, que ele não tirou o Arthur Cabral. Ele colocou o Cris Ramos junto com o Cabral e colocou 4 homens, né, de velocidade e corredores no meio para poder... E termina exatamente através disso acontecendo os 2 gols do Botafogo. Transição rápida com os 2 centralizados. O segundo gol, então, tem 4 jogadores do Botafogo. Foram modificações para ganhar o jogo. Coisa que você espera de um treinador que
independentemente do Juventude, do respeito pelo Juventude, é um time que quer ser campeão contra um time que quer não ser rebaixado. Eu acho que ele independentemente da onde, você tem que mostrar que quer ganhar o jogo. Acho que ele teve a percepção seguinte, que o Juventude vem fazendo os grandes resultados dentro de casa, com a torcida, com tudo isso ajudando. Então eles vão sair, eu vou ter. Primeiro, colocando esses 2 homens lá na frente, que obriga a ficar pelo menos 3 ali. E depois os homens de meio que deram essa transição, preciso ter essa transição rápida, eu vou ter dois caras lá ali na frente para finalizar. Pelo menos poder de finalização certíssimo, né? É lógico que ontem deu certíssimo que a gente viu a quantidade de contra-ataques que o Botafogo armou, se defendendo bem. O Neto num bom dia, fazendo 2 ou 3 boas defesas. E o que você achou do Peter Crouch, alvinegro? 1,92 m, o Chris Ramos no primeiro sinal dele. É um jogador que não tem, vamos dizer, passagem pelo futebol espanhol em grandes clubes, né? Sempre fez grandes temporadas, pelos clubes de segundo escalão, a gente pode dizer assim. Sim, tava no Cádiz, tava na segunda de... Coisa que pode acontecer para um atleta, né? Você dá esse primeiro pontapé de forma em que chame muito a atenção. Em contrapartida, ele vai ter que manter esse nível de atuação, né? Vamos rodar os 2 gols ontem. Jogadas coletivas, mas ele finalizou bem, né? Ele foi esperto ali. O primeiro gol ele finaliza, ele tá distante, né? Ele finaliza, leva uma boa dose de sorte, naturalmente, porque poderia ter dado continuidade a trabalhar a jogada, mas ele resolve. Quando ele domina, ele já tá quase na meia-lua. O segundo foi um passe que... Dele primeiro foi tadinho. Eu confesso que eu fiquei com medo também. Olha aí. Mas vamos começar, Alex, falando do meu fogão. Foi até Caxias do Sul e finalmente conseguiu vencer o Juventude 3-1. Eu digo finalmente, porque a última vez que o Botafogo venceu lá em Caxias do Sul Juventude foi em 96. Eu tinha 2 anos. O Flamengo não vence lá desde 97, não é isso? É, isso é complicado. O Vasco não vence lá desde 2009. Sim. O negócio, vencer lá é muito difícil. E teve estreia do goleiro Neto no gol, né? E também do atacante Chris Ramos, mais conhecido como CR9. Noite inspirada dele. Ele me deu essa vitória. Meu CR9 rodou. Depois da sofrida eliminação da Libertadores, o Botafogo voltou a campo contra o Juventude, na expectativa de quebrar um jejum de quase 30 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Mas foram os donos da casa que começaram melhor a partida. Aos 29 minutos, Nenê cruzou para a Batalha, que de cabeça abriu o placar, 1-0. Na estreia do goleiro Neto como titular, o time de Ancelotti melhorou em campo, pressionando o adversário. Ainda no primeiro tempo, Ángel derrubou Arthur Cabral na área, VAR acionado e pênalti para o alvinegro. Alex Telles foi para a bola e chutou rasteiro no canto do goleiro Jandrei, 1-1. No segundo tempo, Juventude foi para cima. Bola no travessão de Neto, que fez boas defesas e segurou a onda do Juve. Mas quem não quis segurar a onda foi o também estreante Chris Ramos. O atacante espanhol, que até então jogava na segunda divisão do país, fez sua primeira partida pelo Glorioso e mostrou serviço para virar o jogo. Na entrada da área, um chute certeiro, 2-1 Fogão. Parou por aí? Nada disso. No finalzinho, a arrancada de Santi Rodrigues, que cruzou para o novo camisa 9 fechar a parada. Final, Botafogo 3, Juventude 1. Era um jogo fundamental. Era um jogo fundamental porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade. Então acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa. De todos hoje foi muito importante, os jogadores que entraram para refrescar um pouco o time, que estava muito cansado na segunda etapa hoje, porque tivemos uma viagem muito longa, não treinamos no Rio, treinamos uma vez, então mais uma vez acho que é uma vitória fundamental. O Glorioso agora se prepara para enfrentar o Vasco no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.
Muito bem, esse jogo aí, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde. Dá boa tarde pro Pedrosa pra ficar com ele, sem falar com ele. Boa tarde, Fernanda Maia. Não quero falar contigo essa semana. Obrigado, Botafogo. Se não fosse o Botafogo... Round 1. Olha aqui, ó. Botafogo foi encontrar o Juventude. Quarta-feira, a gente tá brincando aqui, porque tem jogo decisivo de Copa do Brasil. Esse primeiro jogo em São Januário, Vasco e Botafogo. E aí, o que o Ancelotti fez, Vene? Não levou o Arthur e não foi problemas clínicos. O Arthur não foi por uma questão mesmo desse controle de minutagem, né? E aí foi um time em que tinha a espinha dorsal, o time titular, mas ele entrou com o Newton como o primeiro volante, ele entrou com o Joaquim Corrêa no lugar do Savarino, o Jefinho no lugar do Arthur, que não viajou, e também o Neto, o goleiro Neto, no lugar do John. E aí, Vene Casagrande, o botafoguense não se espantou em ver, no primeiro tempo, o melhor em campo, o Jefinho. Por quê? Porque ele já entra muito bem nos 2 últimos jogos em que ele foi experimentado. Contra o Palmeiras, ele entra e faz bons minutos. E contra a LDU também, no jogo da altitude. O Jefinho tem muita qualidade. E no cenário que a gente tem visto de Botafogo, ele tem sido era o Montoro, mas agora tem sido o Jefinho, esse cara mais vertical, Vene Casagrande. É uma baita notícia para o treinador. A gente não tem dúvidas aqui do potencial do Jefinho. A gente sempre soube que o Jefinho ele sabe entregar muito bem dentro de campo, enfim, um jogador extremamente importante. O que ficava a preocupação era o extracampo dele. E parece que agora está tudo se encaixando normalmente. Ele superou uma fase difícil dele, questões físicas, e agora ele está focado dentro de campo. E isso é muito importante não só para ele, mas também para o Botafogo, que ganha, entre aspas, um reforço caseiro para uma posição que a gente sabe que é extremamente importante. E eu concordo com tudo que você mencionou aí. Para mim, se eu tivesse que eleger, claro que o melhor em campo sempre vai ser aquele cara que faz o gol, mas o Jefinho fez uma grande partida. Não é nenhum absurdo você considerá-lo melhor em campo ou um dos destaques da partida pelo lado do Botafogo. Então eu acho que é uma baita notícia, repito, não só para o jogador, mas também para o treinador, porque ganha um reforço caseiro. Agora, dando só um pitaco em relação, por exemplo, ao Neto, eu acho que no gol do Juventude ele poderia estar melhor posicionado, talvez. Não vou dizer aqui que foi uma falha do goleiro, mas fica a dúvida se o posicionamento dele foi o ideal ou não. Mas também tem a questão de ritmo de jogo. E aí eu estou curioso para saber se agora, de fato, daqui para frente, o Neto vai ser o titular na meta alvinegra ou se ele vai retornar com o John já na quarta-feira na Copa do Brasil, porque ele poupou alguns jogadores, como você bem mencionou aí. Então fica essa dúvida. Mas independentemente da escolha dele para a meta alvinegra, eu acho que os 2 goleiros são muito bons. E sobre o Alex Telles, é importante ele ter feito o gol também, porque eu acho que ele deu a falhada ali no gol do Juventude, na marcação, e depois ele assume a responsabilidade, pega a bola, bate o pênalti, converte ali, acaba não comemorando pela história dele que ele teve no Juventude. Mostra também a personalidade desse jogador, que ciente que falhou, mas depois pegou a responsabilidade e botou a bola na rede. E ele que não se espantem, o batedor oficial do Botafogo, tanto que faz o gol de pênalti da Libertadores. O Igor Jesus estava fazendo seu último jogo no estádio Newton Santos, teve um pênalti e ele pega e ele bate, porque assim, ele é o batedor oficial, para ver que nenhum outro elemento faz tirar a concentração. E o Alex ser o 0-1, enquanto ele estiver em campo, ele que vai bater o pênalti. Lucas Pedrosa. E aí, o Vene destaca o Jefinho e eu destaco também, porque eu tenho sentido nos últimos jogos o Botafogo pouco criativo. Parece que há um jogo muito burocrático, um toque muito pro lado e às vezes falta uma coisa mais vertical. E o Jefinho trouxe esse clima pro Botafogo, que o Montoro estava dando essa engrenagem, mas ele tem feito desde o primeiro jogo do LDU aqui no Newton Santos, depois o jogo do Palmeiras e o jogo do LDU fora. Nem todos ele foi titular, mas ele não tem sido o Montoro que a gente estava vendo, montorizado, que é natural, o garoto novo vai sofrer irregularidade. E aí o Jefinho tá sendo esse respiro. Mas aí são 2 coisas que, pra mim, o Botafogo tem sido nos últimos jogos, pra mim, não tá legal. A criatividade, e o Jefinho traz um pouco disso, a coisa mais ousada, e a efetividade. E aí entrou um cara ontem que em poucos minutos resolveu a partida, que foi o Cris Ramos, o atacante espanhol, e ele entra numa formação que eu até na hora falei, será que isso vai dar certo? Ele entra com o Arthur Cabral, fica com o Arthur Cabral, ele já estava em campo.
E o Arthur, que começa a ser o cara mais móvel, e o Cris fica um pouco mais lá dentro da grande área, vamos dizer assim, né? Porque ele também tem muita velocidade. Gostou desse novo atacante do Botafogo, Lucas Pedrosa? Traz aí sua análise. Gostei bastante. CR9, inclusive, o Cristiano Ronaldo, no seu primeiro ano de Real Madrid, usava a camisa 9. Você sabia disso? Sabia. É CR9. Tá aí, ó. Cris Ramos, que vem do futebol espanhol, inclusive. Acho que a entrada dele foi muito importante pro Botafogo naquele momento, principalmente porque eu acho que depois do 1-1, o Botafogo, ele voltou pra partida com um pênalti, só que até o pênalti, na minha visão, o Botafogo não estava construindo o suficiente para poder conseguir empatar. Perfeito. Consegue o pênalti e o Botafogo domina as ações da partida. A partir daquele momento ali que você coloca dois jogadores ofensivos como centroavantes, digamos assim, e eles podendo alternar, você tem a capacidade de fazer o que o Danilo